boa noite, graça e paz, amém? Que o Senhor esteja com todos nós aqui nesta noite, em nome de Jesus. Esse momento agora de nós refletirmos um pouco na palavra do Senhor. E após a nossa reflexão na palavra, também a nossa participação na mesa do Senhor, como seu povo, como seus servos. Eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 6. João, capítulo de número 6. O último parágrafo, últimos versículos, versos 66 a 71. João 6, verso 66 até o verso 71. Muitos discípulos se retiraram. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, quando João escreve o seu evangelho, ele tinha o propósito básico de levar então os seus leitores a ter uma compreensão mais clara acerca da divindade de Jesus. O evangelho de João é o evangelho escrito basicamente para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o encarnado, é aquele que Deus havia prometido de enviar a este mundo. Ele então enfatiza a divindade de Jesus. Desse capítulo 6, quando você olha para esse capítulo, no início nós vamos já encontrar aqui a multiplicação dos pães, onde ele alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E depois Jesus vai mostrar ao povo, aí no capítulo 6, as reais demandas do seu reino, que as demandas do seu reino não era alimento físico, as demandas do seu reino era satisfazer as necessidades espirituais, então, do homem pecador. Do verso 22 a 44, o Senhor Jesus vai especificar isto, que a demanda do seu reino era espiritual, era a salvação realmente do homem. E o povo então, diante dessa realidade, o povo começa a trocar então a aclamação pela murmuração. O verso 41 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Tá? E os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles não admitiam essa realidade de sua proposta. Quer dizer, eles achavam essa proposta de Jesus de dar o seu corpo, de ser a sua carne como oferta, eles achavam então essa proposta um tanto quanto radical. Aí no verso 60 e verso 61 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o poderá ouvir? Mas Jesus, sabendo que por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Daí muitos acharam então mais interessante abandonar, voltar para trás do verso 66, à vista disso, à vista desse grande discurso dele aí, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava então mais com ele. E é interessante, irmãos, que diante desta realidade, Jesus, no lugar de facilitar a caminhada
dos 12, exortando a eles a permanecerem firmes no Senhor, Jesus então oferece a eles uma oportunidade de o abandonar, de ir embora. E aí o verso 67, ele disse aí, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? E aí nós vemos a grande resposta de Pedro, e é sobre essa resposta, basicamente sobre esses dois versículos, 68 e 69, que eu quero deixar uma palavra com os irmãos acerca do nosso compromisso com o reino de Deus, do nosso compromisso com os valores de Deus, do nosso compromisso com aquilo que Deus tem para nós. O crente, ele deve buscar e deve se envolver, irmãos, com a qualidade de vida, mas ele se envolver com a quantidade, mas nunca esquecer da qualidade que ele precisa ter, porque a qualidade de vida é que vai manifestar o seu compromisso. A partir da qualidade de vida espiritual, o crente vai então manifestar o seu compromisso que ele tem então com o Senhor. Então, dentro das nossas igrejas tem sido assim, a falta às vezes de qualidade espiritual tem levado muitos crentes a não ter compromisso com o reino de Deus e até a abandoná-lo. Nós vemos aqui, exatamente, diante da manifestação, da pregação de Jesus Cristo, muitos manifestaram essa falta de compromisso com o Senhor, voltaram para trás, e Jesus então desafia os seus 12 discípulos, dizendo, vocês não querem voltar também? Então a igreja precisa ter compromisso com os valores de Deus. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, então, nesse verso 68 e 69? Primeiramente, vai nos mostrar que compromisso com os valores de Deus passa pela pessoa de Jesus. Nosso compromisso com os valores de Deus passa primeiramente pela pessoa de Jesus. Pedro, ele fala por ele e fala pelo grupo de discípulos que estava juntamente com ele. Replicou-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro aqui, ele enfatiza primeiramente acerca da pessoa de Jesus, ele enfatiza a divindade de Jesus e enfatiza a exclusividade de Jesus. Ele é o Senhor, e ele é exclusivo. Pedro disse, tu és o Senhor, para quem iremos? Não há outra saída. Então Pedro discerne aqui a divindade de Cristo quando diz Senhor. Ele e os demais companheiros haviam presenciado, irmãos, as várias manifestações da divindade de Jesus. Daí ele e os demais apóstolos não tinham e não poderiam ter qualquer dúvida quanto à divindade de Jesus. Só no Evangelho de João nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 2, do versículo 1 a 12, a transformação ali da água em vinho diante dos seus próprios discípulos. No capítulo 3 nós vemos ali Jesus mostrando para eles quem era João Batista. No capítulo 4 nós encontramos a transformação da samaritana. E no capítulo 4 ainda, do verso 46 a 54, a cura extraordinária do filho do oficial do rei. No capítulo 5, a cura do paralítico enfermo há 38 anos. E agora no capítulo 6, a multiplicação dos pães. Daí eles não podiam ter qualquer dúvida quanto à divindade de Jesus. Senhor. Irmãos, até onde nós queremos verdadeiramente na divindade do nosso Deus, do Senhor da igreja. Até onde nós cremos verdadeiramente que o Senhor veio, deixou os altos céus e veio a este mundo para viver entre nós. Morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu. E a sua promessa é que um dia esse ser divino voltará e todos os olhos verão a sua volta para buscar nós, a igreja que crê que Ele é o Senhor. Mas aqui Pedro também discerne, irmãos, entende a sua exclusividade.
Pedro entende a necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus. Ele diz: para quem iremos? Ele viu Jesus como mestre e Senhor, como aquele, meus amados irmãos, que deveria ser seguido de perto, deveria ser seguido em um relacionamento contínuo, crescente, pessoal, definitivo por todos nós. Então o crente, irmãos, é alguém chamado para colocar a sua relação pessoal com Jesus acima de qualquer outra relação, seja ela religiosa ou institucional. Nosso relacionamento com Jesus, porque Ele é o ser divino e porque Ele é exclusivo, o nosso relacionamento com Ele tem que estar acima de qualquer outro relacionamento. Ele é o meu, o seu, o nosso primeiro compromisso. Pedro disse: Senhor, reconhecendo a sua divindade, para quem iremos? Reconhecendo a sua exclusividade, que não há outro sobre o qual podemos colocar a nossa esperança eterna. Para quem iremos? Não há outro para termos, irmãos, o compromisso de vida eterna, a não ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, irmãos, aprofundamos o nosso compromisso com o reino de Deus a partir do momento em que aprofundamos o nosso relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, o Senhor do Reino. Então, o compromisso, irmãos, com os valores de Deus é primeiramente ter compromisso com a pessoa de Jesus, com a sua divindade, Senhor, com a sua exclusividade, para quem iremos. Fora de Jesus não há outra possibilidade de vida. Ele é o Senhor único com quem mantenhamos, irmãos, ou mantemos um relacionamento de salvação. É o único que nós podemos dizer: Tu és o nosso Salvador. Para quem iremos? Fora do Senhor não tem para quem iremos. Então, compromissos com os valores de Deus passa primeiramente o compromisso com a pessoa de Jesus, um ser divino e exclusivo, não há outro. Segunda coisa, irmãos, que eu quero deixar com vocês aqui, é que esse compromisso com os valores de Deus passa também pelas palavras de Jesus. Pedro disse: olha, tu tens as palavras de vida eterna. Então passa esse compromisso com os valores de Deus, passa em segundo lugar pela palavra de Jesus, pelo compromisso com a palavra de Jesus. Pedro entende não só a divindade de Jesus, a exclusividade de Jesus, mas ele entende também a autoridade da palavra de Jesus. Não há como ter compromisso se nós, irmãos, não entendermos a autoridade da palavra de Jesus. A autoridade da palavra de Jesus. Antes de Jesus, muitas palavras foram ditas por homens sábios, homens influentes, inteligentes, homens notáveis, como profetas, sacerdotes e rei. Mas ninguém falou como Jesus. No capítulo 7, verso 46, diz assim: respondeu eles: jamais alguém falou como esse homem. Ele é o Verbo, ele é a palavra encarnada. Isso significa que não há nenhuma distância entre ele e aquilo que ele diz e ele faz. Antes dele, depois dele, ninguém falou como ele. Pedro confessa essa verdade quando ele diz: tu tens as palavras de vida eterna. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é assim, alguém seguro de que a palavra de Jesus é de fato uma verdade a ser reconhecida, seguida e permanecida. E Pedro aqui entende a eficácia da palavra de Jesus, quando ele diz palavra de vida eterna. A eficácia da palavra de Jesus é a vida eterna. Ela é suficiente
para dar vida e vida eterna a todos aqueles que o confessam como Senhor e Rei. Aqueles que o confessam como Salvador. Pedro viu com os seus próprios olhos que a palavra de Jesus, ela funciona no cotidiano dos seus servos. Aqui em João capítulo 4, verso 46 em diante, até o verso 54, nós encontramos aqui o oficial do rei. E dizem que ele estava longe do seu filho doente, e ele recebe uma palavra de Jesus, garantindo que a cura do seu filho havia sido realizada. Ele comprovou isso verdadeiramente depois. O verso 50, capítulo 4, verso 50 a 53, diz assim: vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhes que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela preciosamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Mas esta palavra, meu irmão, ela não é eficiente e não funciona simplesmente para o nosso cotidiano, nos ensinando, nos orientando, nos mostrando o poder do Senhor. Mas essa palavra é também, irmãos, ela funciona também como o único caminho seguro para a vida eterna, que vai além do nosso cotidiano. No capítulo 5 de João, verso 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra do Senhor Jesus, ela funciona para o nosso cotidiano aqui, mas ela funciona também, meus amados irmãos, para nos mostrar, nos conduzir, nos levar ao único caminho seguro para a vida eterna, que vai além desse nosso cotidiano. Aqui no Evangelho de João capítulo 5, também o verso 39 e 40, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Meus irmãos, o discipulado é assim. É alguém chamado a conhecer a palavra e proclamar a palavra de Jesus como única palavra de Deus. Proclamar aos homens para que eles tenham também a vida eterna. Em João 8, verso 31, diz a palavra do Senhor, verso 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, meus irmãos, compromisso com Deus, com os valores de Deus, com o reino de Deus, passa primeiramente pela pessoa de Jesus, com a sua divindade, Senhor, com a sua exclusividade, para nos conduzir à vida, para quem iremos, e passa pela compreensão da palavra de Jesus, tá? Palavra que funciona no nosso cotidiano, mas funciona também como o único caminho para a vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. E a última lição que eu quero deixar com os irmãos aqui sobre nosso compromisso, para nós termos o mesmo pensamento do apóstolo Pedro, não o pensamento dos demais que foram embora, mas o pensamento de Pedro e os demais membros do grupo. Compromisso com os valores de Deus é ter também, irmãos, uma coerência de doutrina, fé e experiência.
é ter uma vida de coerência entre a doutrina, a fé e a experiência. O verso de número 69 diz assim: nós temos crido, fé, e conhecido, experiência, que tu és o Santo de Deus. Pedro entende que a fé verdadeira, ela está associada à doutrina e à experiência. Ele que já havia chamado o Senhor Jesus de Senhor, agora reconhecendo lá a sua divindade, agora ele o chama de Santo de Deus. Pedro entende, irmãos, que Jesus era alguém possuidor de completa perfeição e autoridade. Ter compromisso com os valores de Deus é ter uma vida onde há coerência entre a doutrina, a fé e a experiência de vida. O crente tem que ser assim. Ele tem que ter coerência com a fé, a doutrina e a sua experiência de vida. Ele não expressa somente a teologia santo de Deus, mas também que ele mesmo precisava ser santo. Então, irmão, nós somos assim, alguém chamado a conciliar essa doutrina fiel das Escrituras com a nossa fé fiel às Escrituras. Nossa doutrina, irmão, nossa fé e nossa experiência cristã tem que ser fiel às santas Escrituras do Senhor. Tem que haver essa conexão entre a fé, a palavra e a ação. Então nós temos que viver, irmãos, a doutrina, a fé e a vida, baseado naquilo que nós pregamos. É nessa conexão doutrina, fé e vida que está a beleza da nossa caminhada como discípulo do Senhor. Nós temos doutrina, fé e vida. Somos sustentados na doutrina da palavra de Deus, temos uma fé firmada na palavra de Deus e procuramos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos crido, conhecido que tu és o Santo de Deus. Tem que viver, nós temos que nos viver assim. É preciso ter, irmãos, então, compromisso com essa fé que une doutrina e vida. Portanto, irmãos, é um texto que nos ensina que o compromisso com os valores de Deus envolve, então, esses princípios. Compromisso com a pessoa de Jesus, a sua divindade, a sua exclusividade. Tu és o Senhor, para quem iremos. Temos crido, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus, o enviado para cumprir o eterno propósito de Deus de salvar o seu povo, e que fora dele não há qualquer expectativa, qualquer esperança e qualquer salvação. Compromisso com a palavra de Deus, palavra que é eficaz para o nosso dia a dia, mas palavra que vai além da nossa existência aqui, porque ela é a palavra de vida eterna. E compromisso com uma fé que une a nossa doutrina e a nossa experiência. Nós temos vivido, irmãos, a nossa vida conciliando a nossa doutrina com a nossa fé e a nossa prática. Doutrina, fé e prática. E aí, meus queridos, quero encerrar só olhando com os irmãos aqui no verso 70 e 71. Quando o Senhor Jesus disse assim: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12.
Aqui nos mostra, irmãos, que o compromisso implica em ter uma postura de autenticidade. Aqui nos mostra, aqui nos ensina que o compromisso de vida é ter uma postura de autenticidade. Judas foi chamado por Jesus. Judas não abandonou o grupo de discípulos de Jesus, mas Judas mantinha em seu coração uma intimidade com Satanás, que no final o leva a trair Jesus. Judas estava com Jesus, mas Judas nunca teve autenticidade, nunca foi autêntico com Jesus. Será que nas nossas igrejas não há pessoas assim? Que faz parte do grupo, anda com o grupo, mas nunca teve autenticidade, nunca foi autêntico com Jesus, e às vezes tem tido o seu coração dominado por Satanás e não pela graça de Deus. Temos sido autênticos, irmão, com a pessoa de Jesus? Temos sido autênticos com a palavra de Jesus? Temos sido autênticos, irmãos, com o nosso compromisso de fé, vida e vida com Jesus? Temos sido autênticos com a doutrina da palavra de Jesus? Judas pertencia ao grupo, continuou do grupo, foi chamado por Jesus, mas não era um homem autêntico e negou Jesus. Pense bem nisso. Você tem sido realmente autêntico com o Senhor, com a palavra do Senhor e com a doutrina e fé da palavra do Senhor? Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, para que nós verdadeiramente assumamos e vivamos o nosso compromisso com a pessoa de Cristo, com a palavra de Cristo, com a doutrina e fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curve a cabeça e vamos orar. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Quantos estão lá fora, perdidos, distante do Senhor? Porque ainda não conheceu a Tua palavra, não conheceu a Tua pessoa, não tem fé no Senhor. Mas nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos tirou das trevas e nos colocou na luz. O Senhor nos recebe e o Senhor nos aceita pela Tua graça. E nós queremos orar, ó Deus, para que Tu coloque no nosso coração compromisso cada vez mais autêntico com o Senhor, com a Tua divindade, com a Tua exclusividade, tendo certeza que Tu és o único que pode nos conduzir à eternidade, tendo compromisso com a Tua palavra como única regra de fé e prática para a nossa vida, tendo compromisso com a doutrina da palavra, compromisso com a nossa fé, compromisso de viver conforme a Tua vontade, crendo que Tu és o Santo de Deus. Que esta palavra possa ter abençoado o Teu povo aqui nesta noite, a Tua igreja, trazendo a cada um realmente, ó Deus, aí a vontade de estar cada vez mais firme nas Tuas promessas e aguardando com paciência o grandioso dia da volta de Jesus para buscar a Tua igreja. Mas enquanto, ó Deus, nós aqui estivermos, que estejamos cumprindo com o nosso compromisso como igreja, de viver a Tua palavra, de pregar a Tua palavra, de testemunhar do Senhor, de participar das adorações ao Senhor e de participar da mesa do Senhor. Nos abençoa e derrama sobre nós a graça do Senhor a cada dia. Oramos no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Meus queridos irmãos,
Amém.